How can I say thanks for the things you've done for me? Things so undeserved. You even came to prove your love for me. The voices of a million angels cannot express. Graça e paz, ou glória, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu quero magnificar o Eterno, porque se você chegou aqui, já assistiu todas as demais aulas que antecedem esta aula, em especial, que nós iremos dar continuidade na matéria soteriologia, doutrina da salvação, ok? E hoje nós teremos aí, glória, a aula de número 9, estamos chegando daqui para lá, na reta final, ok? Vá se preparando para o exame final, vá se preparando para fazer aí a sua prova, a sua avaliação, ok? Para receber a sua nota sobre esta matéria, ok? E hoje nós iremos dar início, começando com um texto bíblico que vocês todos já conhecem, aprenderam e memorizaram, ok? Que é Lucas capítulo 19, versículo 10. Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido, ok? Redenção da escravidão do pecador, o problema. Reaver o homem por pagamento. No Antigo Testamento, o homem seria escravo. Levítico, capítulo 25, versículo 51. Cristo reaver a herança espiritual do homem. Êxodo 21, versículo 30. No Novo Testamento, há 3 palavras que descrevem redenção. Ok? Nós vamos aprender essas 3 palavras, mas primeiro vamos ler o texto bíblico. Levítico, capítulo 25, versículo 51. Se ainda muitos anos faltarem, proporcionalmente a eles restituirá do dinheiro pelo qual foi vendido o seu resgate. Ok? Vamos ler também o que nos diz Êxodo, capítulo 21, versículo 30. Se lhe for imposto resgate, então dará como resgate da sua vida tudo quanto lhe for imposto. Ok? Vamos ler também aqui a continuação do nosso slide, que são as 3 palavras que descrevem redenção, ok? E esta palavra, significa, vamos ver aí no slide, comprar no mercado de escravos. Apocalipse, capítulo 5, versículo 9. Vamos ver o que diz o texto? Olha aí o texto, Apocalipse 5, 9. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus todos os homens, de toda tribo e língua e povo e nação, ok? Glória a Deus. Eu quero louvar a Deus aí pela vida de todos vocês que estão aprendendo essa palavra agorazo. Comprar no mercado de escravos, ok? Agorazo. Agora nós vamos aprender a segunda palavra grega que ilustra a ideia de escravo, que é exagorazo. Consegue pronunciar essa palavra? Exagorazo. Exagorazo. Retirar a pessoa do mercado de escravo após a transação legal. Gálatas, capítulo 3, versículo 13,
capítulo 4, versículo 5. Olha o que nos diz o texto do capítulo 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Vamos ler o que está escrito em Gálatas, capítulo 4, versículo 5. Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Glória a Deus. Nós temos a terceira palavra chamada lutro. Comprar o escravo e dar-lhe plena liberdade. Tito 2,14, ok? Vamos ver o que diz Tito 2,14. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Ok? Pessoal, hoje uma aula com comentário bíblico, ok? Nós aprendemos 3 palavras aí que são muito importantes para nós compreendermos a ideia de escravo, ok? Lembrando que nós estamos aprendendo aqui sobre redenção, ok? Remissão de pecados. Para compreendermos essa expressão redenção, remissão de pecados, nós precisamos lembrar que nós éramos escravos do pecado. Lembra? 3 tempos: passado, presente e futuro. No passado, da penalidade; no presente, do poder; no futuro, da presença do pecado. Somos salvos. Mas quando nós olhamos para a ideia do resgate, ok? Para que nós pudéssemos estar em Cristo, sair do jugo da escravidão do pecado, Cristo ele nos resgatou, ok? Nós vamos ver aqui ainda algumas passagens que vão falar sobre o preço do resgate, como por exemplo, não foi como prata e ouro, né, que nós fomos resgatados, mas com o sangue de Cristo. Nós iremos aqui ter uma ideia da dinâmica do resgate. Então, observando essa expressão redenção, remissão de pecados, nós temos o resgate. Então, o próprio Antigo Testamento, o livro de Levítico e Êxodo, fala do preço de resgate. Só que quando Cristo nos resgata, para que nós alcançássemos a salvação, não fôssemos mais escravos do pecado, nós encontramos algumas palavras no Novo Testamento que nos ilustram esta ideia. Por exemplo, a palavra agorazo. A palavra agorazo significa comprar no mercado de escravos. Então, Cristo foi ao mercado de escravos e nos resgatou, nos comprou, nos trouxe de volta para si mesmo, para Deus, ok? Nós temos uma ilustração aí que poderia se usar aqui para essas 3 palavras, com a história de um personagem bíblico, de um profeta de Deus, chamado Oséias. Você se lembra que Oséias, ele vai receber de Deus uma revelação para com a nação de Israel, e para compreender o que Deus estava sentindo para com a sua nação, Deus permite que ele se case com uma prostituta chamada Gomer. No fim da história, Gomer trai Oséias e ela acaba no mercado de escravos. Nós vemos um tipo de Cristo na história de Oséias, porque mulher representa a igreja, né? Apocalipse tem a mulher prostituta, uma mulher que se vende, uma igreja que se vende, corrompida. Nós temos aí as 10 virgens, 5 loucas, 5 prudentes, né? As 5 prudentes, elas tinham azeite, as outras deixaram até acabar o azeite, não tinham na sua reserva. Então, mulher representa a igreja. Então, se nós pegarmos uma tipologia de Cristo ali na história de Oséias, nós temos a mulher que representa a igreja, claro que do ponto de vista dos judeus, representa a nação de Israel, e Oséias representa Cristo, que vai casar com essa mulher. Agora essa mulher vai traí-lo, mas mesmo assim ele vai comprar, vai pagar o preço do resgate. Ela está sendo vendida no mercado de escravos e Oséias vai lá e paga o preço, o valor para que ela seja dele. Ele já era casado com ela, mas ele vai lá e paga o preço. E ele diz assim: olha, agora você não vai ser de mais ninguém, porque eu te comprei. Ora, calabassuri, calamanagachai. Cristo, irmãos, nos comprou. Oh, glória!
nós somos propriedades de Cristo. Então, Cristo, literalmente, nós podemos compreender que Ele veio a este mundo em que nós estávamos presos pelo pecado, éramos escravos do pecado, então Ele veio e Ele vai nos comprar, com que nós temos a palavra exagorazo. Então Ele pega esse escravo que Ele comprou, Ele paga o preço do resgate, Ele cumpre todos os requisitos, assina todo o documento que é necessário, então Ele retira daquele mercado. Oh glória! Cristo, quando Ele vai para a cruz do Calvário, Ele morre na cruz do Calvário, e Ele ressuscita ao terceiro dia, Ele está garantindo que o preço que Ele pagou, agora garante que Ele é dono, e nós passamos a ser propriedade. E aí nós temos a palavra lutro. A palavra lutro, ela nos dá qual ideia? A ideia de que Ele foi lá no mercado de escravo, Ele nos comprou, Ele garantiu tudo que Ele fez, pagando o preço do resgate, nos toma para si e agora nos retira dali e nos dá a plena liberdade de sermos livres na sua presença. Somos dele, mas ele nos dá como livres de uma forma plena na sua presença, e hoje nós servimos a Deus na plena liberdade da salvação em Cristo Jesus, por gratidão a Ele e a Deus por tudo que nos foi feito. Tito 2,11, porque a graça de Deus se ha manifestado trazendo salvação a todos os homens. Glória a Deus. Liberdade da culpa, o preço já foi pago. Hebreus capítulo 9, do versículo 12 ao 14. Libertos das trevas, Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14. Nós temos também capítulo 2, versículo 16. Vamos ver o que diz Hebreus capítulo 9, versículo 12 ao 14. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santificam, quanto mais a purificação da carne. Versículo 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Olha o que diz Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Ok? Nós temos aí também Colossenses 2,16. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. O preço da redenção, nenhum homem pôde pagar. Salmo 49, verso 7, verso 8. Cristo morreu por nós. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15. Preço de sangue, Atos, capítulo 20, versículo 28. Efésios capítulo 1, versículo 7, 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19, ok? Vamos ver o que diz os textos bíblicos. Lembrando que sempre que nós lemos um texto relacionado a Cristo, salvação, redenção, estamos falando de um texto, sendo na Antiga Aliança, messiânico, ok? Nós temos aí os Salmos de número 49, versos 7 e 8. Nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão, ou dar a Deus o resgate deles. Olha o que diz o texto, verso 7. Nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão, ou dar a Deus o resgate dele. 8. Pois a redenção da sua alma é caríssima, e cessará para sempre. Meu Deus, que texto tremendo, forte. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, ok?
Vamos ler também Atos capítulo 2, versículo 20? Vamos ler Atos capítulo 20, versículo 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Ok? Vamos ler Efésios capítulo 1, versículo 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que, por tradição, recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Ok? Vamos para o slide. Cada aspecto, no entanto, dá uma perspectiva diferente da morte de Cristo. A substituição vê o sacrifício do ponto de vista da lei. A reconciliação o vê do ponto de vista de Deus. E a redenção vê a cruz do ponto de vista do pecador que agora está livre da culpa pessoal. Gálatas, capítulo de número 3, versículo de número 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ok? Lembrando, pessoal, que nós estamos falando sobre remissão, sobre redenção, sobre resgate, preço de resgate, liberdade do escravo, ok? Então, para que houvesse a redenção, para que hoje nós falássemos de redenção, é necessário que houvesse a remissão. A remissão aconteceu com o quê? A vinda de Cristo, a sua morte e ressurreição. Cristo, ele nos remiu. Aprendemos, então, 3 palavras: agorazo, exagorazo, elutro, ok? Então essas 3 palavras ilustram que éramos escravos do pecado. Cristo veio, pagou o preço por nós, nos resgatou e hoje nos deu a liberdade, porque nós encontramos uma palavra chamada graça. Não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, ok? Mas pelo precioso sangue de Cristo. Oh, glória a Deus! Isso é muito importante nós compreendermos, ok? Redenção, remissão, resgate, liberdade, ok? Redenção, remissão, resgate, liberdade. Ok? Cristo nos resgatou e hoje nós somos livres do jugo e da opressão do pecado, ok? Isso Cristo nos garante, porque Ele veio, Ele pagou o preço, morreu na cruz do Calvário, Ele ressuscitou ao 3º dia, garantiu a transição, e a cruz, ela fala de substituição, de culpa. Ok? Lembra da justificação? Substituição. Então, Cristo, ele nos justifica, ou seja, agora tendo feito a substituição, ele morreu na cruz, ao 3º dia ressuscitou, garantiu a nossa salvação. E hoje somos livres, e o sangue de Cristo, ele nos remiu. Somos remidos dos nossos pecados em Cristo Jesus. Olha que tremendo, irmãos. Glória a Deus. Amém? Vamos para o slide. A presciência de Deus. A presciência de Deus é o aspecto da onisciência relacionado com o fato de Deus conhecer todos os eventos e possibilidades futuros. A palavra do Novo Testamento traduzida por presciência é prognosis, da qual deriva a palavra
Prognóstico, em português, significa saber antes, antes, gnosis, saber ou conhecer. É importante reconhecer que Deus não somente conhece evento e pessoas futuros, como também sabe das possibilidades futuras. A presciência de Deus não afeta as decisões do homem, nem seu livre arbítrio. As ações do homem não são permitidas ou impedidas simplesmente porque são previstas de antemão por Deus. Nosso Deus nunca é apanhado de surpresa, nem pode ser enganado. A presciência de Deus é uma garantia da certeza de que os planos e propósitos de Deus para a igreja nunca serão frustrados. A eleição e a escolha do homem. Cristianismo não está ligado a fatalismo. É baseado no Deus soberano que deu a todos os homens o livre arbítrio. O fato de Deus saber de antemão o conteúdo de todas as decisões dos homens não significa que ele imponha a tomada delas. Deus não nos força, antes nos dá o poder de decisão, seja pró ou contra o reino dos céus. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Vamos ver o que diz o texto de Apocalipse 3, 20? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ok? A eleição tem origem na fidelidade do homem em permanecer em Cristo. É, portanto, um privilégio que pode ser perdido. Ok? Preste muita atenção. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10, aprendemos que a eleição é tanto responsabilidade do homem como ação divina. No livro de Efésios, capítulo 1, versículo 4 e 5, temos duas expressões de grande peso espiritual: nos elegeu e nos predestinou. Estas expressões são chaves do propósito divino da salvação. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca jamais tropeçareis. Ok? A palavra elegeu indica que Deus, por sua presciência, elegeu ou escolheu um povo especial para pôr em prática o seu propósito no mundo. É interessante notar que a eleição ou escolha de um povo que Deus faz para si é no passado, conforme declara o texto, antes da fundação do mundo. Efésios, capítulo de número 1 e versículo de número 4. Olha o que nos diz o texto. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Muito importante este texto. A igreja é constituída de eleitos que formam um povo especial que leve a efeito a causa de Deus neste mundo. Romanos, capítulo de número 8, versículo 29 ao 32. Israel foi o povo eleito segundo a carne, a descendência de Abraão. Mas Israel rejeitou o evangelho da graça. Romanos, capítulo 9, versículo 30 ao 33. Deus formou então um povo, não segundo a lei, mas segundo a graça. Romanos, capítulo 11, versículo 5 ao versículo de número 7. Vamos ver o que nos diz os textos bíblicos. Abra sua Bíblia, Romanos, capítulo 8, versículo 29 ao 32. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, preste muita atenção nessa palavra, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou, justificação. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas?
Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Tremendo esse texto, hein? Vamos ler Romanos capítulo 9, do 30 ao 33. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como pelas obras da lei. Tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Texto tremendo. Romanos capítulo 11, versículo 6 ao 7. Assim, pois, também agora neste tempo ficou o resto, segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Ok? A doutrina da predestinação. Ok? Glória a Deus. Vamos fazer uma pausa ativa aqui, falando sobre redenção. Na próxima videoaula, nós iremos aprender sobre a predestinação. Deus predestinou, Deus escolheu, foi escolhido antes, escolheu para ser salvo, escolheu para ser condenado, Deus já sabia, Deus já tinha escolhido. Como funciona a predestinação? Mas nesta aula, nós aprendemos aqui sobre redenção. Nós aprendemos sobre remissão, nós aprendemos sobre o resgate, ok? Aprendemos sobre a certeza que Cristo nos deu, a liberdade do jugo da escravidão do pecado. Aprendemos 3 palavras que você deve escrever, anotar e memorizar: agorazo, exagorazo e lutro. 3 palavras que mostra aquilo que Cristo fez por nós para nos dar a redenção, a remissão dos pecados. E quando Cristo garante esta remissão, nós temos que compreender a graça, o que Cristo fez por nós, para nós garantirmos, ok? Esta eleição feita pelo próprio Deus desde antes da fundação do mundo. Não fomos nós que escolhemos a Ele, mas foi Deus que nos escolheu desde antes da fundação do mundo. Há uma eleição da parte de Deus concernente ao requisito do povo que Ele escolheu, povo especial, zeloso de boas obras. Então, como nós iremos compreender a salvação dentro da eleição de Deus? Deus elegeu o homem, Deus escolheu o homem para ser salvo, mas como se trabalha sobre este processo da eleição dentro da presciência de Deus? Nós falamos aqui da presciência de Deus, ou seja, Deus sabe, Deus não é surpreendido. O tempo de Deus é sempre eterno, sem começo e sem fim. Você se lembra dos 5 atributos divinos que somente Deus possui? Pré-existência, imutabilidade, onipotência, onisciência. Pré-existência de Deus quer dizer que Ele existe antes da existência, sempre existiu e sempre existirá, não tem começo e não tem fim. Imutabilidade, Deus não pode mudar a sua essência, mudar a si mesmo. Onipotência, tem todo o poder. Onipresença, está em todos os lugares. E onisciência, sabe de todas as coisas. O tempo de Deus é o tempo eterno, sem começo e sem fim, é Kairos. O nosso tempo é Cronos, e nesse tempo nós temos passado, presente e futuro, ok? Então, lembrando, se nós temos passado, presente e futuro, nós aprendemos aí também sobre os 3 tempos da salvação: no passado, no presente e no futuro. Passado, penalidade do pecado; presente, presença do pecado, poder do pecado; e no futuro nós seremos salvos da presença do pecado. Nós teremos um corpo glorificado, transformado,
para a glória de Deus. Então, nós sabemos que aqui nós temos o tempo, presente, passado e futuro. E nós temos que compreender a salvação dentro desses três tempos, observando o poder que Deus deu a todos quantos creram, ok? Para serem chamados filhos. Então, nós temos aí o livre-arbítrio, o poder de escolha. Então, como nós iremos compreender a predestinação, ok? É isso que nós iremos aprender na próxima videoaula, ok, pessoal? Então, hoje aprendemos sobre redenção, remissão, resgate, ok? Aprendemos três palavras muito importantes no grego: agorazo, exagorazo e lutro, e aprendemos sobre a presciência de Deus. Deus já tinha um propósito para a salvação, e nós vimos que ele não poupou ao seu próprio filho, ok? Deu a seu filho para que através dele a salvação alcançasse todos os homens, ok? E na próxima videoaula iremos entrar dentro de um tópico muito esperado nessa matéria, que é a predestinação. Que é a predestinação? Deus predestinou? Iremos aprender na aula de número 10. Eu lhe aguardo na próxima videoaula. How can I say thanks for the things you've done for me? Things so undeserved. You even came to prove your love for me. The voices of a million angels